cliente perguntou se tinha como pegar um subwoofer high-end da renomada empresa BW. É um subwoofer usado em salas de cinema profissional. Se tinha como transformar ele em um subwoofer voltado para som automotivo. Eu falei para ele, até tem, não vai ficar a mesma coisa que um alto-falante projetado, né, por um projetista, né? Mas tem, fica aceitável, né? Claro que o ideal é sempre ele deixar manter o original, vender e comprar um subwoofer voltado para essa finalidade do som automotivo. No caso ele quer um low bass, uma coisa que desça bastante a frequência. Dá para fazer. Aqui eu vou mostrar algumas características de um subwoofer high-end. Isso aqui é caríssimo, um subwoofer desse. Aqui, ó. BW. É muito, muito caro um subwoofer desse. Aqui, esse aqui é o reparo original. Então a gente vai... Isso aqui foi adicionado por terceiros. Mas usou uma bobina de cobre. O cone parece ser uma celulose, bem ventilado. Achei interessante que ele tem... Lá dentro tem uma peça plástica de reforço. O corpo é de Kapton. Podia ser de fibra, né, ou de alumínio, mas como eu já expliquei, o Kapton, a produtividade é muito melhor, muito mais rápido, né? Mas eu achei interessante que ele é bem ventilado aqui na lateral. A carcaça é de alumínio injetado. O aço é um aço usinado, que tem uma melhor capacidade de dissipar calor. Aqui ele tem uma chapa, o imã dele é bem grande mesmo. A chapa aqui de cima também ela é uma chapa bem grande, então isso ajuda a dissipar o calor. A gente tem uma ventilação aqui na arruela inferior. A arruela inferior também é usinada, um aço de melhor qualidade. Aí, aqui, se eu pego o exemplo aqui, né? Esse aqui é um subwoofer do som automotivo. Se eu comparo, né? Esse aqui a bobina é 77. Esse aqui dá 76,50. É um pouquinho menor essa bobina aqui. Mas até, ó, parecida a altura de enrolamento. Só que aqui, como eu já expliquei, né? Normalmente subwoofers do som automotivo, né? É tudo 4 camadas. Essa aqui não, essa aqui é 2 camadas. Quem assiste outro vídeo já expliquei sobre isso. Aqui é de fibra. E aqui é o enrolamento interno e externo. Esse sub aqui, como eu falo, eu que fabrico as bobinas, né? Então eu sempre que dá, eu sempre faço já o enrolamento por dentro e por fora. Esse aqui não, eu tentei fazer, não ficou bom. Aí eu fiz só externo, mas é só por fora o enrolamento. Interno e externo nesse gap, que aqui tem uma distância mínima de trabalho aqui, né? Que você tem que respeitar, senão com o tempo ele começa a raspar o falante. Tá vendo aqui o que deu? Aqui deu uma raspada aqui. Claro que aqui já avacalharam, né? Então se eu fizer isso aqui, ele com o tempo raspa. Ele não tem uma tolerância mínima para trabalho. Olha que, cara, como é impressionante assim, né? Tipo, BW é uma das maiores empresas do mundo quando se fala em som de alta fidelidade. Os caras são... é outro nível de pessoas, entende? Olha que incrível aqui, né? Aqui eu tenho uma bobina de 2 camadas e um gap bem mais fechado. Quem assiste os vídeos deve estar de saco cheio. Por que o gap é mais fechado? Tem uma maior concentração de fluxo magnético, o fluxo é bem maior. O alto-falante vai ter uma sensibilidade muito maior. E pelo fato da bobina ser só 2 camadas, ela é muito mais leve. Então a sensibilidade é maior ainda. Mas por que tanta sensibilidade num sub? Porque isso aqui é voltado para a sala de cinema, então qualquer explosão no filme que está ali, ele consegue reproduzir bem, entendeu? Ele precisa ter uma sensibilidade alta, entendeu? Então por isso que ele tem essa característica de construção, que é muito bacana. Já tipo, do som automotivo não. Ele já tem um gap mais aberto, até para a frequência não subir tanto. A bobina de 4 camadas, ela desce mais ainda a frequência, entende? E olha que interessante, ó. É que também tem uma questão, tem um cálculo aqui da relação da arruela superior
e o pino central, né? Que tem que ser, que um projetista ele faz o dimensionamento. Mas olha, sub normalmente ele sempre tem esse pino mais alongado aqui, ó. Esse aqui tem outro vídeo que eu fiz dos subzinhos de 8, né? Quem viu lá, olha só, esse aqui da Arc é bem mais alongado. O sub normalmente ele tem essa característica. Mas por que eles não alongaram esse pino aqui? Eles podiam alongar, porque se você alongar esse pino aqui, você afeta o fluxo magnético e a sensibilidade do alto-falante. Como os caras pensam em tudo, né? Então não é uma coisa projetada, né? Não é nada feito, ó. As coxas, claro que é voltado para uma sala de cinema, né? Uma coisa mais high-end. Aí aqui eu até achei um cone DD costurado. Aí só que ele ficou mais para fora. Aí eu peguei e cortei. Eu até achei que tipo, se fosse ficar só essa pontinha aqui, só isso aqui de cola, não iria ficar bom. Só que como a borda é bem grossa, ó, né, tem bastante área aqui para pegar cola, né? Tanto que essa área aqui, ó, ocupa certinho aqui o espaço. Aí fica parecendo uma coisa mais original, né? O subzinho. Aí as centragens, eu vou usar uma centragem um pouco mais dura que essas daqui. Já que ele vai usar uma caixa bem grande, querendo ou não, eu sei que ele vai instalar em casa, então consegue dar um controle melhor da bobina dentro do gap. Claro que o ideal é, como eu falei, comprar já um subwoofer pronto, né, projetado. Mas se o cliente quer, né, dá pra gente copiar, né? Eu só pego e basicamente quem vê os vídeos, eu falo, eu só copio, né? Eu me inspiro numa coisa e tento jogar aqui. O ideal é sempre pegar um alto-falante projetado já para isso. Esse cone aqui já é um cone com mais gramatura, um cone mais firme, até porque esse imã aqui é bem grande, é bem pesado, né? Eu não poderia colocar um cone desse aqui, todo com menos gramatura, né? Então tá bem aceitável. Só ele veio sem, né, a borda do falante, então eu não tenho uma noção muito boa, mas eu acredito que claro, não deveria ser uma borda tão grande. Como eu tô tirando, provavelmente deveria ser uma borda bem menor. Como eu tô colocando uma borda muito grande, as notas musicais tendem até a se embolar um pouco, né? O alto-falante não tem um controle tão bom ali, o sistema de freio do falante, até que a centragem, a borda. Até como eu falei no outro vídeo, né, os puristas chamam isso aqui de grave embolado. Claro que a proposta é outra, né? A proposta é completamente outra, cada alto-falante na sua aplicação, né? Se você gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa, deixa o like, compartilha, se inscreva.